2h19 no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco, nós vamos conversar com a Ellen Lirteis. Ela é jornalista socioambiental e finalista em uma premiação que homenageia jornalistas negros no Brasil. Ellen, boa tarde, seja bem-vinda ao programa Gazeta Entrevista. Eu queria que você explicasse para a gente que prêmio é esse, como é que nós poderemos valorizar esse teu momento, né? Esse prêmio é uma iniciativa de 4 organizações, não vou conseguir lembrar todas agora, mas são iniciativas do Sudeste em poder trazer um pouco dessa pauta antirracista para o jornalismo, né? Apesar da gente ver muito ela em alta, muito sendo discutida mediaticamente, ainda é uma pauta nova, né? Quando a gente teve aquela questão com George Floyd, por exemplo, que a Rede Globo foi reprimida pela própria... Reprimida não, ela foi repreendida pelo próprio público por ter vários jornalistas negros que poderiam falar sobre o assunto e não foram colocados para debater a pauta. Muitos jornalistas começaram a refletir sobre o quanto que essa representatividade ela é escassa na mídia. Então esse prêmio ele vem para trazer um pouco dessa representatividade que muitas vezes acaba ficando, né, omissa e acaba que muita gente não vê os jornalistas negros que estão por trás desses movimentos, dessas redações, dessas mídias, né? O jornalista entende esse debate? A mídia quando a gente fala a mídia, a gente coloca isso uma subjetividade difícil da gente perceber de forma concreta. Mas Sim. O profissional da imprensa, você acha que ele está preparado para esse debate? Você acha que ele, digamos, está disposto a aprender sobre o assunto? Ou você acha que ele não tem paciência para isso? Na universidade, por exemplo, já tem tido esse debate, né? Os jornalistas de atualmente estão saindo já com essa pauta antirracista dentro da sua formação e da importância que é ter representatividade e homogeneidade, né, dentro desses veículos de comunicação. Eu acredito que o jornalista está se preparando ainda para essa pauta, porque quando se fala de racismo no Brasil, as pessoas recuam muito, têm muito medo de falar, inclusive de se autodeclarar negro, se autodeclarar preto. Então, as pessoas ficam ali naquela linha tênue, né? É porque tem muita gente que coloca a postura do profissional da comunicação como se fosse algo estritamente técnico, né? Sim. e isso não é bem assim, né? Não, não é. É muito mais complexo, muito mais subjetivo do que a gente imagina. Olha, eu quero aproveitar, eu vou pedir licença a você só para poder ler aqui uma observação feita em relação à entrevista anterior, à dona Marli. Boa tarde, meu amigo, eu quero que o senhor dê os parabéns para o Elson Dias. Ele é uma pessoa que luta muito pelo pessoal da hanseníase. Eu sou uma das filhas separadas e estou muito feliz pelo começo dessa decisão em Brasília. É só uma andorinha. Uma andorinha só não faz verão. Dona Marli Queiroz, do Panorama. Muito obrigado, dona Marli, pela sua participação. Bom, Ellen, eu queria saber de você. E esse prêmio? Explica pra gente. Foi uma surpresa, porque eu estou com 3 anos e meio de atuação na área, né? Pouco pra gente, né? Até quando a gente já tem 10 anos, se diz que é um homem do jornalista jovem, né, em atuação. E aí eu me vi numa lista com a Zileide, com a Maju Coutinho, numa categoria de jornalistas pretos admirados no Brasil, é uma categoria nacional. Mas você não chegou aí à toa? Algum trabalho você desenvolve, que se Sim. destacou? Que trabalho é esse? Eu escrevi algumas reportagens, né? Eu trabalho como jornalista investigativa também nessa área ambiental. E aí nesse ano, em março especificamente, quando a gente teve a enchente aqui no Acre, eu comecei a investigar de casa, minha casa estava quase alagando, eu moro na Sobral. E aí eu estava lá redigindo e não sabia se a água ia chegar na minha casa. E eu estava muito indignada porque todo ano a Sobral alaga, todo ano vários bairros periféricos alagavam. E aí eu fui fazer um levantamento de quantos bairros eram periféricos e estavam alagando. A gente tinha 36 bairros e 28 eram bairros periféricos. Eu falei, gente, não é possível, todo ano está aumentando. E aí as pessoas vinham, mas está alagando bairros nobres também, só que o comparativo não fechava essa conta. E aí foi quando eu fui fazer essa investigação de estrutura, de questões sociais, quem são essas pessoas, qual é a cor dessas pessoas. E aí eu enviei esse material para a redação do Amazônia Real, que é um jornal que fica aqui no
no Amazonas, em Manaus, mas que tem uma redação aberta para o Brasil inteiro e tem muita gente lá redigindo sobre várias questões políticas ambientais. E aí eu mandei para a editora e a editora disse, vamos publicar. E aí eu fiquei uns 4 dias apurando isso, porque como era um material profundo, investigativo e cauteloso, tinha que falar com autoridades e a gente estava naquela questão de que o rio estava subindo todo o tempo e o número de famílias atingidas também, ele sempre estava se renovando. E aí eu estava acompanhando aquilo e nem sabia se a minha casa ia alagar. Então eu estava fazendo essa apuração assim pelo feeling mesmo, mas porque eu estava muito indignada com o fato de sempre alagar. E aí, quando foi no dia, eu acredito, não sei se eu vou acertar a data, no dia 28 de março, ela foi publicada na Amazônia Real. Em meio à enchente, Acre expõe racismo ambiental. Olha e aí só. ela rodou o Brasil, essa reportagem, trazendo questões que muitas populações no Acre sofrem todos os anos, ribeirinhos, populações indígenas, populações periféricas, que em sua maioria são pretas, né? E aí vem outras questões de gênero e juventude que abarcam e tudo mais. E toda essa violência, ela tem um nome, só que as populações acabam se adaptando climaticamente a isso e aí não conseguem mais denominar o que é isso. E aí eu, jornalista, curiosa, né, indignada, fui lá, porque eu também... Fez a reportagem com o rim e com o coração, né? Pelo que eu estou vendo. Sim, porque eu nasci na Sobral, então quem mora nesses locais tem um rio perto, tem que adaptar a casa e a vida, a perder tudo. E assim, a pessoa trabalha tanto, imagina só como que é injusto isso. Uma parte da cidade sempre é bem estruturada, sempre é olhada, sempre tem zelo com ela. E aí quando se trata da periferia, parece que as pessoas não importam lá. Porque só se trata de lá com criminalidade, com violência. Eu estou aqui agora falando com você, por exemplo, e eu venho da Sobral. Então, é por isso que é tão importante trazer esse olhar. E me diz uma coisa, você poderia conceituar para a gente, só para aproveitar o momento, o que é o racismo ambiental? Claro. O racismo ambiental é a injustiça no meio ambiente. É a injustiça que é causada, por exemplo, pela falta de políticas públicas, pela falta de saneamento básico. Se a gente for olhar, por exemplo, a gente tem um canal da maternidade a céu aberto. Onde é que esse igarapé cai? Um dia foi um igarapé, por exemplo. Hoje é um esgoto. Muitos igarapés aqui hoje não são mais nascentes, não são mais de uso, né, de comunitário por causa disso. A gente tem esses esgotos que são próximos de casas que moram, pessoas que moram em áreas de risco. E aí é muito complicado isso, porque a gente tem um problema com moradia também. Então, quem tem direito a morar em tal canto e quem não tem? Isso caracteriza um dos pilares. Um dos pilares do racismo ambiental. Isso. Por exemplo, a gente às vezes faz coisas na cidade que impactam comunidades ribeirinhas que dependem do rio para lavar roupa, né, para usar, para tomar banho, e às vezes até filtram para o consumo próprio. Então, assim, muitas questões em torno desse assunto. E tem também o mais polêmico, que é o uso da cidade, o direito à cidade. O direito, por exemplo, a você ter um asfalto de qualidade. Tem em alguns cantos, em outros não. Isso. E aí eu provoco mesmo o público agora a observar um pouco o Rio Branco. Tem bairros que eles sempre são muito mais bem cuidados, que o serviço público vai lá muito mais freneticamente, monitora mais aquele local. E tem lugares que passam mais de 10 anos à espera de um olhar. Muito interessante, espero sinceramente. Quando é que sai o resultado desse prêmio? Sai dia 5 de outubro e a votação... Como é que eu voto? Bom, tá no meu link. No seu link? No meu link lá no Instagram. Eu vou votar, pode ter Vai certeza votar? disso. Muito obrigado pela tua vinda, parabéns pelo trabalho. Ai, gratidão, obrigada. Tá. Bom, e assim nós terminamos o Gazeta Entrevista de hoje, lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Gazeta Entrevista volta amanhã.